Gênesis 39, versículo 11 nos diz. Gênesis 39, versículo 11 nos diz. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Bom, aqui nós lemos a história de José, né? Todos conhecemos a história de José. Quem era José? José é filho de Jacó. José ele é vendido pelos irmãos como escravo e acaba parando na casa de Potifar. E por ser um garoto cheio de Deus, um garoto que buscava sempre estar direito diante de Deus e tudo mais, José ele acaba prosperando na casa de Potifar, porque Deus dá esse dom a ele, ele prospera lá dentro. E aí certo dia a mulher de Potifar começa a olhar para ele com segundas intenções e a desejar, a cobiçar ele. E a Bíblia diz que ela começa a cobiçar ele e então ela começa a convidá-lo a se deitar com ela e ele acaba todas as vezes falando que não, que não, que não. Até um certo dia que ele se encontra sozinho com ela em casa, e aí ela faz o convite mais uma vez, o agarrando pela capa, e ele diz não, e foge dela, e a capa fica com ela, e ele foge para longe. E bom, o Senhor gerou no meu coração o tema de tentação, pra gente conversar sobre a tentação no vídeo de hoje. E o Senhor colocando esse tema no meu coração, eu parei pra analisar tudo mais. E o que me gerou esse tema até hoje de manhã, eu não tinha esse tema. E aí o Senhor colocou no meu. Eu vi hoje, o YouTube me recomendou um vídeo que falava sobre sexo na adolescência. E eu vendo isso, cara, me gerou uma revolta dentro de mim, sabe? Porque era algo que aproximava as pessoas mais do pecado e menos de Deus. E aí depois disso eu entro no WhatsApp e aí nos status de um amigo meu estava falando sobre pornografia e aquilo me causou uma revolta muito grande, aquilo me deixou muito revoltado assim, porque são coisas que te afastam de Deus, sabe? E aí o Senhor tocou no meu coração para me gravar esse vídeo sobre tentação aqui. E aí eu e o Espírito Santo estávamos procurando uma passagem para poder trazer aqui no vídeo. E o Senhor me lembrou dessa passagem de José. E é maravilhoso porque nesse momento não tem passagem melhor para descrever o que nós vamos conversar aqui sobre essa de José, beleza? Bom, o que fazer quando a tentação vem, certo? Como resistir à tentação? Como lutar contra a tentação? Porque, cara, como eu vou resistir à tentação, cara, se é algo tão poderoso, parece ser algo tão mais poderoso do que eu, algo que vem contra a minha carne? Como resistir à pornografia? Como resistir à fornicação? Como resistir a outros pecados, sabe? Como resistir a isso? Como resistir à masturbação? Como resistir? Porque, cara, às vezes parece algo tão poderoso na vida do adolescente, do jovem, que nós ficamos, poxa, como resistir a isso, cara? Como resistir à própria carne? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. E José, ele nos ensina essa lição nessa passagem. A Bíblia nos diz que José, ele foge, certo? Ele foge. Todos os dias ele falou não, mas nesse certo dia ele fugiu. Por que José fugiu, Luiz? Por um simples motivo. José sabia que se ele permanecesse ali, ele iria ceder à tentação. E aí está no segredo. Nós precisamos começar a fugir das tentações. Sabe? Muitas das vezes nós somos ensinados que nós devemos resistir à tentação. Mas a verdade é que muitas das vezes nós não vamos conseguir resistir à tentação. E tentar resistir à tentação muitas das vezes é só uma forma falha da gente querer alguma coisa. E a gente às vezes tenta resistir, não consegue, peca. E aí se sente culpado depois porque nós pecamos contra Deus. Mas a verdade é, não devemos resistir à tentação, mas devemos fugir da tentação. O segredo não está em resistir à tentação. O segredo está em fugir da tentação. José que nos mostra um exemplo claro. Ele fugiu da tentação, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele iria ceder à tentação. E ele não poderia ceder à tentação, porque ele sabe que isso o afastaria de Deus. E mais do que isso, ele iria entristecer o Senhor dele. Quem sabe se o Senhor dele descobrisse, não seria só a cadeia que ele iria receber, mas ele receberia a morte, sabe? Então, entendendo isso, José, ele fugiu da tentação, porque ele sabia que se ele permanecesse ali, ele iria ceder a ela, e ele não podia
ceder à tentação. Então ele fugiu da tentação. E aí está o segredo. Precisamos começar a fugir da tentação, porque ficar e querer enfrentar a tentação de cara só nos traz prejuízo. Querer ficar face a face com a tentação e falar eu te enfrento e eu te venço e ponto e acabou, é muitas das vezes uma idiotice, porque isso só vai fazer com que nós pequemos, com que nós cedemos ao pecado, sabe? Ficar cara a cara com a tentação nos faz ceder ao pecado. Então não fique cara a cara com sua tentação. Fuja da sua tentação. Fuja o quanto você puder da sua tentação. Cara, a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeite a Deus. Quando a tentação vem, corre pro joelho, se ajoelha e ora ao Senhor. É de madrugada, levanta, vai no banheiro, ora e volta depois e dorme de novo. Sabe? Foge da tentação, sujeita-se a Deus, se sujeite a Deus. A tentação veio, pega a Bíblia e lê, sabe? A tentação pra mexer naquele site pornográfico veio, pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia e, cara, isso vai te fortificar espiritualmente, a sua carne vai ficar cada vez menos dominante sobre você, cara. Sujeite-se a Deus e fuja da tentação e vai pros colos de Deus. Fuja da tentação e vai pros braços de Deus, porque é só nos braços de Deus que você vai conseguir vencer a tentação, beleza? Bom, essa é a dica do dia, essa é a dica da semana. Eu vi isso e vi essas coisas e me fez querer gravar isso. O segredo para resistir à tentação é não enfrente a tentação, porque você é fraco e você vai perder. Fuja para os braços de Deus e nos braços de Deus encontre descanso contra a tentação, beleza? Então, entenda isso e comece a praticar isso. Quando a tentação vir, fuja para os braços de Deus e se esconda no Senhor, se esconda em Jesus, beleza? E é isso, compartilha esse vídeo para pelo menos 5 jovens. Eu te convido a colocar um comentário aqui embaixo com uma dúvida sua, para que o vídeo da próxima semana, quem sabe, seja uma dúvida sua, uma pergunta sua. Então desce aqui e coloca uma pergunta aqui embaixo nos comentários. Eu te convido, coloca uma pergunta aqui nos comentários para que eu possa responder ela no vídeo, beleza? Então é isso, valeu, falou e tchau, compartilhem!